Conhecendo a Bíblia, Novo Testamento. Paulo e Silas continuam levando o Evangelho. Atos, capítulo 17. Não foi fácil para Paulo e Silas aguentarem os açoites, a prisão, o tronco, mas no final valeu a pena, pois muitas pessoas creram no Evangelho. Saindo de Filipos, Paulo e Silas foram para Tessalônica. Logo procuraram os judeus que estavam ali para pregar sobre Jesus. Paulo abriu o rolo, a palavra de Deus, e começou a mostrar tudo o que estava escrito sobre Jesus e a necessidade de aceitar seu sacrifício na cruz. Algumas pessoas acreditaram no que ele disse, mas outras não gostaram nada da pregação de Paulo e começaram a tramar alguma coisa para prejudicá-lo. Eram os judeus invejosos que, mesmo sem conhecer a Bíblia, para ver se Paulo estava falando a verdade ou não, decidiram atrapalhar seu trabalho. Esses judeus procuraram homens que ficavam na praça sem fazer nada e combinaram fazer um grande tumulto. Então começaram a gritar, falar mal de Paulo e Silas e foram até a casa de Jason, onde Paulo e Silas estavam hospedados. Como não conseguiram encontrá-los, arrastaram Jason e outros cristãos, levando perante as autoridades. Eles foram acusados de estarem dando apoio a pessoas que não seguiam as leis. Mas como não havia provas, as autoridades pediram para Jason pagar fiança e deixaram ir. Ao anoitecer, os cristãos da Tessalônica providenciaram para que Paulo e Silas saíssem da cidade antes que algo pior acontecesse. Paulo e Silas viajaram durante 3 dias e chegaram a uma cidade chamada Bereia. Chegando lá, será que continuaram pregando? Sim, de tantas perseguições, talvez cansados, foram à sinagoga e começaram a pregar sobre Jesus. E os judeus de Bereia ouviram atentamente. Porém, eles não quiseram acreditar somente ouvindo e abriram a Bíblia e foram verificar se o que Paulo dizia era verdade ou não. Eles tinham desejo sincero de conhecer as Escrituras. Os judeus de Tessalônica, que quiseram prejudicar Paulo e Silas, foram até Bereia para atrapalhar outra vez o trabalho deles. Tentaram usar da mesma estratégia, porém os cristãos de Bereia descobriram a tempo as más intenções e levaram Paulo para outra cidade. Silas e Timóteo ficaram em Bereia para terminar o trabalho de ensinar os bereanos, mas logo receberam um recado de Paulo pedindo que fossem encontrá-lo. Paulo ficou muito feliz com o jeito que os bereanos desejavam estudar a Bíblia. Deus ficará feliz se estudarmos sua palavra como eles. Atenas era uma cidade cheia de ídolos. Paulo ficou indignado com isso. Enquanto esperava Silas e Timóteo em Atenas, Paulo notou um altar dedicado ao Deus desconhecido, algo que chamou a atenção e inspirou o discurso que ele faria em Areópago, lugar de conselhos dos cidadãos e local para reuniões. Todos os dias, Paulo ia para a sinagoga e falava com as pessoas na praça. Paulo foi levado ao Areópago para poder continuar a falar de Jesus. Ele mencionou o altar do Deus desconhecido como ponto de partida para apresentar o Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas, e que havia
enviado Jesus, que morreu e ressuscitou por nós. Riram dele. Uns riram, outros queriam ouvir mais outro dia. E Paulo foi embora dali. Algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Dentre essas pessoas, Dionísio e Damares. A persistência de Paulo nos inspira a esforçar ao máximo para evangelizar. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15.